Agora, a verbetógrafa aí, é pareliana. Na Pensenologia, página 1, terceira linha, poderia abordar a forma holopensênica homeostática do ceticismo otimista cosmoético, que é o COP. Bom, aqui dentro da proposta do verbete, né, de falar sobre, a gente está falando de descrenciologia, de livre pensamento, né, de liberdade de autopensenizar, acho que uma forma holopensênica homeostática que propicia, que favorece, né, a postura do ceticismo otimista cosmoético é uma situação das melhores, é a ideal. Então, essa é a ideia, né, reforçar a necessidade que a gente crie, que a gente, né, construa formas holopensênicas, homeostáticas do ceticismo otimista cosmoético, o COC, né, já bem conhecido aqui na Conscienciologia. Essa foi a ideia. Agora, Fatologia, página 1, final da primeira linha. Poderia explicar a apostasia enquanto maxi-dissidência? Sim. A apostasia, ela significa a renúncia, né? O abandono de uma religião, de uma crença, de uma fé. E a gente tem vários casos, e aqui na Cognópolis nós temos, na Conscienciologia nós temos vários casos, e um dos casos fartamente registrado, né, pelo professor Marcelo da Luz, no livro dele, Onde a Religião Termina, onde ele fez esse processo, a apostasia, e se tratou, sem dúvida, de uma maxi-dissidência, de um processo bastante otimizador da proex pessoal. E esse livro é extremamente esclarecedor. Nesse livro ele fala também das heresias, e ele é um caso, né, que vale a pena conhecer. Talvez o melhor caso que eu possa citar de apostasia. Até do ponto de vista, professor, do afeto, o senhor fala da transafetividade. Para a gente conhecer o afeto, se o nosso afeto é baseado em formas, em troca ou em interesses maiores, está bem longe, bem distante do que seria um afeto real, mais próximo. Pois é, mas a transafetividade sem referencial físico. É uma coisa muito séria e que a pessoa precisa de pensar muito para ela entender como é que funciona essa situação e qual que é a extensão do universo da transafetividade. Então, isso, como o conceito é novo, é difícil. Agora, ó, só para começar, para você começar a entender, tem um negócio. A transafetividade é a sublimação do amor próprio. Raciocina sobre isso. Pondera sobre isso. Sublimação do amor próprio. Todo mundo tem um amor próprio, tá certo? Agora, então, a transafetividade sublima isso. É um processo de super evolução do amor próprio. Aí você vai começar a entender o que a gente quer dizer com isso. Nessa colocação que o senhor fez, que o objeto, a consciência ser o objeto mais importante, como que a gente interpreta aquela frase das ideias estão acima das pessoas ou das consciências? Em qual sentido que ficou quando o senhor colocou essa ideia em algum momento? Como é que é? Quando o senhor fala que a consciência e as pessoas são o objeto mais importante do universo, em algum momento... Tanto que o cérebro é considerado, até pela ciência convencional, como o objeto mais relevante que tem. De estudo. E é a maior mais complexo. Caixa preta que tem o cérebro. Exato. E aí tem uma ideia, ou uma frase, que diz assim, as ideias estão acima das consciências. Sim, as ideias estão acima da consciência. Em que sentido que se interpreta isso? Porque as ideias, elas pervagam, elas estão por cima, elas sobreparam tudo. É evolução a ideia. Agora, as consciências de modo geral... estão no processo. Por exemplo, a bactéria já é um princípio consciencial. Certo. Você não acha que o que pervaga em matéria de ideia não é superior à bactéria? E assim é todo mundo. O que nós somos? Nada mais do que um conjunto maior de bactérias. Se você for olhar em matéria de princípio consciencial nessa dimensão, todo mundo é bactéria. Agora, o maior conjunto de bactérias é cada pessoa que tem, da boca até na saída lá embaixo. É o maior que tem. Agora veja, as ideias são superiores a isso. O que é que você, como o poderoso, o poder, o maior poder, o rei do seu império de bactérias está fazendo? Olha a ideia. A ideia é superior a isso. O que vocês estão fazendo com esse domínio que vocês dominam as bactérias?
Uma pessoa chegou e falou assim, Valdo, o povo acha que o homem é muito grande. Eu falei assim, é grande sim. Mas por quê? Ele tem 100 trilhões de bactérias. Isso é muito sério, em parte nenhuma você vai achar isso assim. Isso é o maior. É o maior. Vamos olhar bem isso. Então, agora, as ideias, então, que pervagam, escuta só, Roberto, o negócio geral da evolução, elas são superiores a uma consciência ali. A uma só não adianta. O problema é o todo, o conjunto. Agora, é lógico que uma consciência é superior aos outros objetos. Agora, outra coisa. Quem é que criou isso? O primo pensene é uma bactéria ou é uma consciência evoluída? A tendência nossa é tentar, que não deve ser uma bactéria. Tudo indica que é uma consciência evoluída. Então, quem é quem? Como é que é isso? Agora, a ideia do primo pensene é superior a ele? Aí agora é que eu passo para você pensar. Para nós a ideia é superior a ele. Por isso que eu desprezo esse negócio de falar em Deus, que eu acho uma besteira, de vomitar isso aí. Se o serenão não se incomoda com isso, eu que vou incomodar, eu que sou pré-serenão, besteira. Olha aí a ideia. A ideia é acima da consciência. Agora, o problema todo é a hora que a pessoa se defende muito devido ao egoísmo dela, o egokarma. Entende? O polikarma é a defesa da ideia, acima da consciência. Pode observar. Você vai rodar, você vai chegar a essa conclusão. E o problema que a gente estava dessa questão da heresias é porque, ao longo do tempo, alguma ideia predominou, criou uma ideologia. Não, mas é o fanatismo. E aí criou um fanatismo. Por exemplo, você não viu isso que ela tem aí? Essa heresiologia lá Deus aí? Não vi, ela só viu isso. Você há de ver aquilo ali de vomitar, esse livrinho. Eu já tinha visto esse livro no original há muito tempo. Ele é de 1980, depois publicado, daí um ano é publicado de novo. Isso aí é de morte, as bobagens que tem nisso. A rigidez desse povo contra. É tudo ali segundo a letra que eles acham que tem que ser. Agora veja, isso tudo é evangélico. Olha a casa publicadora aí que você vai ver como é que é. Agora eles metem o pau neles mesmos. Tem outros aí, outras, sabe, evangélicos que estão desancando aí. Agora o espiritismo está abaixo de pó de traque. Lá. Eles falam tudo. O espiritismo, contra o espiritismo. É a comunicação dos vivos com os demônios. Pois é. Não, mas tem cada coisa. Agora, ele fala toda hora, ele fala sobre a besta. Os conscienciólogos devem se dar essa Eles linha. são tarados com a palavra besta, eles gostam da besta. Demônios. É muita coisa sobre besta que o cara fala aí. Agora, coitados, é uma situação, né? Sob certo aspecto, um livro desse é de torturador. Isso aí é a tendência do torturador. É aquele que exige demais dentro do fundamentalismo da doutrina dele. Isso é um torturador. Agora, ele está torturando os leitores com isso aí. Agora, o processo para a gente pensar do ponto de vista de ficha, né, Valdo? Porque essa é a antigestão. Não, você já pensou, esse cara, o que é que ele não vai passar com isso? O que o cara não vai ter que vir? Por exemplo, em tese, vamos pensar bem, vocês não acham que muitos torturadores técnicos, profissionais, devem ter até sido transmigrados, sabe? Não é isso? Possivelmente um cara desse aí, que é torturador também, é um negócio, ele deve estar perto de uma coisa dessa. Devido ao problema da rigidez, você está entendendo, do fanatismo? E essa rigidez, esse fanatismo é em defesa de uma ideia. Agora, pois é. Equivocada, agora veja, né? Vamos agora pensar na pessoa transmigrada. Ela vai para um planeta que tem o Cro-Magnon, tá certo? Então lá ele tem o mastodonte, tem o brontossauro. Talvez eles vão até gostar disso pelo seguinte, aqui ele mexe com bactéria, que você não vê, só no microscópio. Lá não, ele vai ver um bicho maior, na hora ele pode trabalhar para aquilo mais diretamente. Existe isso tudo. A gente tem que pensar nisso. Agora veja, se ele não se deu bem com essa vida microscópica que hoje nós temos, e ele está precisando de voltar para o dinossauro, o problema é dele. Presta atenção. Se você for pensar, isso é um processo filosófico de princípio terrível, se nós formos pensar.
Agora, aí vem a turma da religião e fala assim, são os anjos decaídos, que foram para o inferno temporário. Até um certo ponto, tem sua razão. Mas veja, eu acho que hoje, quando nós vivemos só com aranha, você está entendendo, com barata, com formiga, é muito melhor do que brontossauro, mastodonte, aqueles negócios todo bravos que havia por todo lado. Tiranossauro. É. Agora, eles não souberam a troca, eles não gostaram da troca. Então vão voltar para ver o que faz. Não é fácil isso não. Pensando bem. Alguém aí se interessa em trocar as bactérias que tem por mastodontes? Um ecossistema completo. Podia terminar tudo que ela continue existindo muito bem. Lá no... Não é isso. A Na primeira terra defesa bélica que foi criada na vida humana foi da bactéria. É muito antes da formiga, muito antes das abelhas, muito antes desses bichos todos que tem por aí. Bactéria é um negócio sério, agora é um princípio consciencial, não adianta ir contra. Falando em heresia, esses dias eu estava assistindo um documentário, uma exposição de um pastor sobre o darwinismo. E eu fiquei atento só para ver aonde ele ia chegar. Você tem paciência, e parabéns. Não, e aí... Ver um pastor... Não, mas aí ele Seu começou... Márcio, tem muita gente aqui que não tem mais essa paciência. Ele começou a culpar o darwinismo pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial e pelo comunismo. Nos argumentos mais absurdos. Isso me chamou a atenção, mas depois, quando eu for concluir, eu desliguei, porque era uma heresia demais. Agora, gente, qual é o maior aparelho que tem na vida moderna? Vocês sabem qual? Eu estive estudando e filosofando sobre esse aspecto e achei que é o máximo. Tem um aparelho superior a todos os outros. Aparelho mais moderno, mais avançado que tem, o melhor de todos, qual é? Existe um para mim que é superior a todos os outros. Não é todo mundo. Vocês não sabem? Posso falar? Controle remoto. Controle remoto é o maior aparelho que já fizeram até hoje. É simplesmente impressionante. Não, resolve tudo em silêncio, porque ele tem um negócio que você pode colocar lá, o muting, quer dizer, o silêncio. Coloca calado, mudo. Não faz nem barulho. E você pode ver tudo por fora, nos bastidores. Ninguém percebe o que você está vendo. Você desliga a hora que você quer. Gente, o controle remoto é uma coisa impressionante. Ainda não fizeram a filosofia do controle remoto. Eu acho que precisava de escrever um tratado sobre o controle remoto. É uma coisa impressionante. Você, por exemplo, você está vendo um filme aí, você se envolve com aquilo se você não tiver cuidado. Às vezes uma bobajada enorme. Você desliga aquilo, acabou tudo. Você entrou dentro do paraíso, saiu do inferno. Na hora. Veja, controle remoto. Agora uma coisinha só de apertar. Tum. Isso é o máximo. Eu acho que seria bom você estudar em controle remoto. Agora, o melhor da história. Existe um controle remoto melhor do que os outros. Você sabe qual, não? Controle remoto universal. Ele manda em tudo e serve para todo tipo daquele tipo de aparelho. Por exemplo, o universal serve para qualquer marca de aparelho de ar-condicionado. Você põe e ele funciona. É só mexer. O bom mesmo serve para tudo. Então ele fala a linguagem internacional. Além dele ser o maior, ele é o maior poliglota que tem. E por aí vai. Precisa de alguém fazer a filosofia do controle remoto. Até hoje, tudo falar do controle remoto é pouco. Mas numa pesquisa que fizeram recentemente, que o equipamento mais moderno que existe, foi definido aí, é o smartphone, que deu na cabeça. O smartphone, o telefone. Ah, sim, o smartphone. Que é o equipamento mais importante o smartphone que inventaram aí. O controle remoto deve engolir. Mas,
Professor, é um pseudo-controle remoto. Por quê? Porque a gente controla, muda de canal, para de assistir, mas a gente não tem controle ainda sobre o conteúdo que está lá dentro. O que as TVs acabam colocando. Mas não interessa. Então, ainda você a gente... ficar livre daquilo é uma benção. É verdade. Você faz Só o desligar. desassédio e chama-se desassédio automático. E a gente paga, né? O maior desassediador automático que eu já encontrei até agora foi o controle remoto. Me arranja Tá outro. certo. Desassediador automático.